Bem-vindo todas e todes a mais um podcast, o podcast que conecta você ao seu bem-estar. Hoje eu quero começar com uma pergunta. Você se sente ou já se sentiu responsável por alguém? Eu sou Kátia de Cessa e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, bom estar aqui com vocês. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, no YouTube. Você dando um Google aí, podcast, você para lá, se inscreve, que cada vez que a gente postar um episódio novo, você receberá a notificação. Eu sou Isaías Lima, aqui com Kátia. Nós queremos falar então dessa responsabilidade que nós temos com qualquer coisa ou com qualquer pessoa ao longo da nossa trajetória. É importante você estar atento, porque certamente você cuida de alguém e certamente foi ou é cuidado por alguém. Eu iniciei com uma pergunta, né? E eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre ela, né? Quando eu faço a pergunta, né? Você se sente responsável por alguém ou já se sentiu responsável por alguém? Acho que é muito comum a gente ouvir falas, né? Eu, enquanto assistente social, a gente vai acompanhando alguns casos e vai vendo várias situações, né? De pessoas que têm muita dificuldade quando se vem nesse lugar do cuidado, né? De cuidar de alguém. Às vezes tem situações que meio que já vêm desenhadas de certa forma, e tem situações que as pessoas não estavam esperando e de repente aconteceu dela se ver nesse lugar de cuidador. E aí, tanto do ponto de vista profissional, né, pessoas que se veem nesse lugar de cuidador e vão fazer curso e vão trabalhar para serem cuidadores, mas também temos aí familiares, né, que acabam tendo situações de pessoas que são acometidas por alguma doença, enfim, e eles se veem, né, nesse lugar de estar cuidando de alguém. Em geral, né, seja de uma forma ou de outra, esse cuidar, né, ele se faz muito necessário, mas também traz um peso, né, para algumas pessoas, principalmente no processo. De início talvez não, porque tem toda uma comoção ali pela situação, mas no processo se torna mais pesado, digamos assim. Você já passou por alguma situação assim? Atendeu alguém com essa perspectiva? De uma certa forma, Kátia, me parece, né, que todo mundo está preso a alguém, né? Ou porque tem que cuidar desse alguém, ou porque é cuidado por esse alguém. Então, porque também existe essa função, digamos assim, né, de o objetivo de vida meu é dar sentido a você como cuidadora, né? Então, às vezes eu me coloco no lugar que talvez nessa linha emocional a gente vai chamar de dependência, né? Eu me coloco no lugar de ser seu dependente para que você sempre cuide de mim. Então, a gente sempre está preso a alguma coisa. Mas, assim, não é incomum você achar, por exemplo, mães que depois de ter o filho, de uma certa forma, se sentir um pouco culpada pelo aquele peso, né, de ter que oferecer muito àquela criança. Ela não se sente segura o suficiente ou não se sente pronta o suficiente. Então, sim, as nossas responsabilidades, elas vão além do campo da paixão, além do campo do dom, né? Eu não estou mais aqui porque eu tenho paixão, ou só porque eu tenho paixão, ou só porque eu tenho dom, ou porque é a minha missão, mas eu estou aqui porque eu tenho uma responsabilidade. E aí, quando eu estou porque eu tenho uma responsabilidade, isso pressupõe energia e também culpa caso eu queira parar, né? Então isso é muito comum, sim, de acontecer na mente das pessoas, né? E afeta aí seus comportamentos, sua saúde e a relação com quem ela cuida, né? Sim. Eu estava ouvindo
uma entrevista com um médico, não vou lembrar agora o nome dele, sou péssima para decorar o nome das pessoas, mas ele teve uma experiência que eu achei muito interessante, ele falando que ele, enquanto médico, né, ele teve que se abdicar de algumas funções para cuidar do pai, que para ele foi muito importante este momento de cuidado do pai. E quando ele foi falando, acho que eu fiquei bem impactada, porque ele foi dizendo disso, de que ele passou por vários momentos. Um dos momentos era esse de contentamento por poder estar fazendo isso pelo pai. O outro sentimento era, em alguns momentos, sentia muita raiva porque estava naquela situação, meio que se sentindo preso. E em outros momentos ele foi dizendo do quanto é isso, vai dando esgotamento ali, e aí você tem que buscar ali um autocuidado, uma energia para poder retomar, porque faz parte do processo, né? Eu achei interessante ouvir isso dele, porque eu já tinha ouvido de outras pessoas, mas meio que vai dando primeiro que é um homem cuidando, né? Que é super difícil você ver homens cuidando de parentes. Em geral, não é uma função da mulher, mas as mulheres tomam essa função para ela, né? Desse lugar do cuidado. Então, acho que eu já fiquei impactada nesse sentido. E depois, por ele, né? Ter feito essa fala, assim, de ter se sentido esgotado, mas ao mesmo tempo contente com o resultado do que ele passou. Assim, acho que trouxe para ele algumas lições importantes. Eu penso, né, que duas coisas a gente tem que considerar, né? Primeiro, que um esgotamento de qualquer atividade que envolve cuidar, ele não está ligado a um desamor, vamos dizer assim, né? O fato de eu não amar. Tudo que você tem responsabilidade de fazer subsequentemente, o que a gente chama de rotina, né, vai trazer um esgotamento. Por isso, a gente entra no campo das férias, do descanso, do lazer, aquilo que a gente tem que falar. Aliás, a palavra descanso, em sua origem, ela significa mudar de atividade, né, e não ficar sem fazer nada, né? Por quê? Porque quando você sai de férias, invariavelmente você volta cansado. Mas por que isso foi férias? Por que você descansou? Porque você fez outras coisas. Você desconectou a sua mente daquela atividade que você tem uma responsabilidade diária. Então, tecnicamente, você descansou. Então, quando a pessoa fala assim, eu esgotei de tanto cuidar da minha mãe, do meu pai, ou de quem quer que seja. Isso não significa que não ama, mas o outro ponto é que o fato de você cuidar de alguém muito próximo, talvez daí desse ponto entre a importância de um profissional, que ele tem menos ligação emocional com aquela pessoa, né? A sua história de vida com aquela pessoa vem para o seu cuidado. Obviamente no momento que ele fazia aquilo com amor, era ótimo, mas no momento que ele se irritava é porque parte da história que ele teve com aquela pessoa vem. Uma vez uma pessoa me disse que a gente fez uma família grande, né? Fez uma reveza lá para cuidar da mãe, e uma das pessoas, das filhas, né? Um desses irmãos ou irmãs, se irritava muito com a mãe, né? Porque a mãe falava coisas, enfim. E aí essa irmã disse para essa minha amiga: ai, fulana, eu tenho vontade de esganar a mãe, né? Aí eu disse para ela, então, seria interessante que você tirasse ela de lá, porque não é que ela é má, não é que ela quer prejudicar a mãe, não é que ela odeia a mãe, é que ela está fazendo uma atividade que a carga histórica, emocional, infantil, a maneira como a mãe cuidou, se ela preferiu outros filhos, tudo isso vem para o cuidador. E ele não consegue fazer essa mudança de chave. E isso afeta. E isso, então, torna esse esgotamento ainda muito maior, eu penso, né? Então, eu acho que vale a pena pontuar isso, né? Que considere sempre a sua história, e você vai esgotar, e o fato de esgotar não significa que seja um desamor, né? Um ódio, mas que é resultado de
de uma jornada fazendo aquilo sempre, me parece, né? Nossa, total isso que você está falando, assim, fiquei aqui pensando em mim, assim, né? Eu acho que, né, para quem me conhece sabe, né, minha mãe é acamada, a gente tem lá todo um processo de cuidado com ela. Foi assim, é uma doença, não, é uma doença que foi e é, né, progressiva. Então a gente foi acompanhando esse processo com ela, assim, né, de piora do quadro até o momento de estar acamada. E é muito isso mesmo, assim, do quanto a gente, nós, os irmãos, enfim, a gente foi se vendo nesse lugar, né, de ter o afeto, ter que fazer, porque tá ali, né, óbvio, né, vai cuidar, e quer cuidar, né, não quer terceirizar, porque a gente não quis em nenhum momento terceirizar do ponto de vista de internar em algum lugar, a gente quis fazer todo o processo com ela em casa, mas por muitas vezes vem essas doideiras na cabeça aí. Então. De isso, né? De história do passado, de se lembrar de coisas, como que era o relacionamento. E é um processo que a virada de chave, eu fiz terapia, tem todo um processo, né, que cada um vai buscando individualmente, assim, mas que me ajudou muito, porque de fato talvez a qualidade do cuidado talvez não fosse a mesma se eu não tivesse passado pelo processo de autocuidado que eu passei, assim. E aí vai sendo obrigado a entender que a maneira como essa pessoa agiu com você quando você era criança, você era criança. E ela tinha um jeito de ser e também tem a sua própria história. E isso é muito profundo e muito amplo, né? E que agora eu sou uma adulta. E até de certa forma os papéis se invertem porque é isso mesmo, né? Essa ideia de você cuidar coloca você no papel, na função, como diz na psicanálise, materna. Você acredita que outro dia ela tá mais demenciada, assim, não fala muito, né, não tem muito entendimento de algumas coisas. E aí outro dia eu tava cuidando lá, fazendo, não sei o que eu tava fazendo com ela. Aí eu falei assim, a gente sempre pergunta pra tentar estimular a memória, né? Quem é fulano? Mãe, né? Quem sou eu? E aí eu falei assim, como que é meu nome mesmo? Aí ela olhou pra mim e falou assim, mãe. Você acredita? Eu falei, o quê? É isso, né? Vai se colocando no papel de ser cuidada, né? Então, essa perspectiva, essa inversão de papéis, né, que é como eu já mencionei aqui, faz do filho ou da filha ocupar esse papel, essa função materna. E a mãe, por sua vez, se coloca, até por conta da condição mental na qual esse pessoal se encontra, especialmente nessa questão da demência, do Alzheimer, né? A própria velhice em si, né? Você vai se sentindo limitado. Então você vai olhando aquele cuidador como mãe. Isso é meio chocante para quem cuida, principalmente para o filho, para a filha, né? Se você não estiver bem resolvida, você dá aquela bugada, porque você não se olha como mãe. Né? E aí é importante entender esse papel da função. A psicanálise entende a mãe e o pai como função. Significa, de grosso modo, que se você não for mãe, outra pessoa será, ocupará essa função, que é função do quê? Do cuidado. Então, a criança nasceu e a mãe morreu no parto. Logicamente isso vai ter algumas implicações na vida dela, mas outra pessoa ocupará essa função. E quando essa criança crescer e se formar na faculdade, quiser dedicar o diploma, ela vai dedicar à mãe cuidadora e não à mãe biológica, porque foi por quem ela desenvolveu afeto. Agora é isso, a gente precisa estar bem para se ver nessa posição e não se ofender, né? Sim. Eu virei mãe sem nem ter filho, né? Tem que estar com a cabeça muito boa, né? Sim. Tem alguma dica que você possa... sei lá, a gente ficou conversando aqui, se tiver alguma coisa para a gente poder orientar, ajudar as pessoas que se sentem nesse lugar do cuidado meio que pesado, meio que cansado. Olha, eu vou te falar, viu? Eu falo que se a gente tivesse o segredo para algumas coisas, a gente ficaria rico, né?
Eu acabei de me lembrar de uma pessoa que eu até sugeri que ela ouça isso, que eu sempre converso muito com ela. Ela ficou sobre a responsabilidade de cuidar de um dos pais, né? E ela tem uma história muito desafiadora, muito difícil com esse próprio pai. E é tão difícil acalentar aquela pessoa, aquela mulher, é tão difícil dar a ela, falar alguma coisa ou dar alguma sugestão para que ela sinta força em seguir nessa, porque isso envolve jornada de trabalho, envolve uma série de coisas, né? Mas a gente eu sempre vou dizer aqui, faça terapia, né? Se conheça os seus limites, né? Divida. Uma coisa que é muito difícil nesse processo de cuidar é isso, né? Às vezes os pais têm 3, 4 filhos, mas a sobrecarga fica com um. Sim. Com uma, geralmente, né? E então seria muito importante se houvesse esse fator de divisão, né? Se possível for, o que acaba acontecendo, tenha sim um cuidador neutro, alguém que possa dar uma atenção neutra àquela pessoa que exige o seu cuidado, né? Divida isso com alguém e naturalmente entenda que a sua vida não pode se limitar àquilo. Você tem que desenvolver atividades pessoais, ambições, projetos, né? Você tem que desenvolver a sua vida. No que diz respeito à maternidade, a gente sempre diz, né? Muitas mulheres dedicaram a vida toda à maternidade. Quando essas crianças cresceram, ficaram adultos, se casaram e foram gerir as suas próprias vidas, essa pessoa não tinha mais função. Acaba a vida dela. Ela não sabe mais o que fazer, né? O pessoal chama de síndrome do ninho vazio, de crise existencial, são muitas possibilidades. Mas assim, você não é a função só que você ocupa, né? E nesse sentido, se conhecer, se identificar, saber o que você gosta, o que você faz, eu acho que são ações, entre tantas outras que a gente pode pensar aqui, que vão, sem dúvida nenhuma, minimizar um pouco isso. Resolver nunca, né? E isso é uma coisa importante. Não tem como resolver imediatamente, mas tem como minimizar, como eu manter o equilíbrio diante dessa situação que exige muito de mim. Sim. Você falou uma coisa que eu achei assim, bem interessante. Quando você fala, né, que em geral tem lá 2, 3, 4 filhos, né, mas sempre fica mais com um ou uma, né? Não poucas vezes eu já conversando com pessoas, enfim, as pessoas que ficam são as que nem eram a preferida do cuidado, né, da pessoa que está sendo cuidada. Dizem, né, que não tem, que mãe e pai ama todo mundo igual, mas a gente sabe que de fato não é. Mas quando as pessoas, quando eu vou ouvindo, as pessoas que ficam geralmente são aqueles que mais brigavam com aquela pessoa, que mais eram contrárias ou contrariadas, né, contrária ao que ela pensava, ou contrariado. Enfim, essas ficam. Por que isso, né? E por que elas ficam? É meio que eletivo isso, a pessoa? A gente talvez não tenha uma resposta, né, clara para isso, né? A psicanálise tem uma máxima que chega a ser cruel, né? Mas eu cito muito isso para as pessoas, né? Que a gente vai na direção daquilo que a gente mais tenta evitar, né? E enquanto menos você se dá conta de que está tentando evitar, mais você está indo nessa direção. Eu estou fazendo uma postagem no meu Instagram e estou citando uma história de Mr. Daisy no livro de Philip Yancey, que é uma mulher que ele entrevistou com quase 100 anos e que ela tinha uma trajetória com o pai muito amarga, muito dolorida, uma história assim que sempre que eu leio me emociona, e como ela prometera que jamais seria igual ao pai. E como o filho dela teve problema com ela e prometera que jamais seria igual à mãe. E como o neto dela teve problema com o pai dele, né? E prometera que não seria... E aí é o que ele chama no livro de Ciclo da Não Graça, né? Então, como você vai na direção daquilo que você não quer, de certa maneira, né? Então, a ideia é
tornar consciente isso o máximo possível, né? Até porque eu estou indo numa direção e eu não posso me amargurar, porque essa mágoa é o que vem, é o que fica muito, né? E não são poucas realmente essas pessoas, né? Que não eram a filhinha do papai, não era o filhinho preferido da mamãe, no entanto acabaram sendo responsáveis por essa pessoa. Sim. E isso traz alguma mágoa. A gente não tem um porquê exato, mas talvez uma tentativa inconsciente de reparação, talvez os outros acharem, né, que a obrigação é desse, enfim, as possibilidades são diversas. A gente pode até pensar disso ou sobre isso de um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, né? Porque é um tema assim muito profundo mesmo e que vai ter essa demanda mesmo. Muita gente acaba sendo responsável pelos pais e não tinha uma boa relação com esses pais. Sim. Quando consegue, né, de certa forma, no processo, isso ser curado, sarado, né, sanado, sei lá qual a palavra que a gente pode usar aqui, mas quando ele consegue elaborar isso no processo e caminha-se bem, beleza. Mas eu já ouvi, por exemplo, histórias assim de arrepiar, assim, de gente que não tinha essa boa relação, se viu nesse lugar do cuidado, tinha que estar ali cuidando, só que era uma pessoa que judiava justamente por isso, né? Ela não conseguia elaborar essa falta de afeto da infância, ou essas brigas, sei lá o que ela, né, como que era a relação, mas ela tinha uma relação de judiar dessa mãe, no caso, né? Era uma mãe. E inclusive é isso, né? Foi uma história que me pegou bastante, porque eu trabalhei com sabendo dessa história com essa pessoa. E aí foi difícil, né? Porque como que você vai orientar e fazer um cuidado ali de uma coisa que a pessoa nem quer ser, não quer nem saber, né? Ela se via na razão dela, tipo, não vou perdoar. E não... Enfim. Eu acho até, Kátia, que a gente pode abrir um espaço para falar aqui, como a gente está, nossa proposta é falar sempre sobre saúde mental, né? Sobre essa conexão que as pessoas precisam ter com o seu bem-estar. Acho que a gente pode abrir um espaço para falar sobre perdão, né? Perdão é um tema assim muito amplo e, na minha opinião, sempre falo isso com muito respeito. Quem me conhece sabe, quando eu falo com todo respeito, é que eu vou fazer uma crítica, né? Mas com muito respeito, a religião não ensinou bem o que é perdão. A religião, invariavelmente, que eu cresci, inclusive, ensinou que perdoar é esquecer. E isso é a pior coisa que se pode dizer sobre o perdão. Não se esquece, né? Porque você não esquece. Então, o que é isso? Isso é um ressentimento. A pessoa ela não deu conta daquilo que aconteceu, não resolveu, não elaborou, não consegue perdoar. Então, se você não consegue perdoar, você ressente. Você é adulto, é velho, por assim dizer, né? Adulto já maduro, e você está agindo com aquela pessoa como a criança que você era e gostaria de agir, mas não podia porque você era criança. Total. Então, é um processo de cura do cuidador, porque isso revela mais dele ou dela do que da pessoa que está sendo cuidada. Porque o fato dela ter sido uma mamãe ou uma mãe insuficientemente boa, como diz o Winnicott, não é um problema dela. Mas eu agora como adulto, eu não preciso e não deveria ter essa mesma postura, especialmente de vingança, de maldade, né? De uma criança que quer fazer aquilo, mas não pode. Isso é muito doloroso e vai fazer muito mal, inclusive para os filhos que você vai ter e como esses filhos vão cuidar de você. Exatamente. Hipoteticamente no futuro, né? Exatamente. Inclusive, uma das coisas que esse médico que eu citei fala, que ele tem muito orgulho hoje, né, de ver o quanto os filhos dele tem orgulho dele. Antes tinham respeito, ele via, né, que existia um respeito. Depois que ele passou a cuidar do avô, né, do pai e os netos juntos, ali vendo todo o processo, devem ter cuidado também, imagino eu.
ele passou a ver que os filhos tinham respeito por ele, porque é isso, né? Os filhos te veem cuidando de alguém, logo, se você precisar, possivelmente, esses filhos vão saber fazer a mesma coisa, né? Porque a gente aprende não por conceito, né? A gente aprende pelo que a gente vivencia, presencia, né? Pelo que você vê. Então, se você vê, eu sempre digo isso, né? No campo do relacionamento conjugal, você quer que seu filho aprenda a respeitar as mulheres, respeite a mãe deles, né? Então é assim que as pessoas aprendem. Então quando você vê assim, você é respeitado, é admirado. Sim. E aí as pessoas têm orgulho de você. É um campo muito importante e necessário assim, para a gente expandir nossa mente, o nosso conhecimento, nossa prática, né? E a nossa bondade, na verdade, né? Porque a bondade, ela é o que está por trás, talvez, de tudo isso aí, né? Bondade amorosa, né? Bondade do cuidado, do amor. É bem necessário e sério isso. Sim. Bom papo, hein? Bom, temas que a gente pode elaborar bem mais aí, né? Sim. Esse tema do perdão eu vou deixar registrado aqui, porque eu acho que muita gente que vai nos ouvir precisa entender essa dinâmica. Eu acho que aliviaria e aliviará muita gente sobre isso. Sim, sim. Inclusive, eu também vou deixar depois postado lá o nome desse médico. Eu citei tanto ele aqui, não sei o nome do sim, médico, gente, sim. mas eu vou postar lá e colocar o nome dele para dar mérito aí à história dele. Ótimo, a gente obviamente tem que finalizar, né? Não queremos ser excessivamente longos, muito provavelmente fomos, mas antes de terminar, nós queremos lembrar a você que faça aí a sua inscrição no canal Podcast. Você dá um Google aí, se você já está assistindo, você já está no YouTube, e se inscreva, que sempre que a gente postar um episódio novo, você será notificado. Perdão, ressentimento, são temas que a gente certamente abordará aqui com muita paixão. Isso mesmo. Gente, é isso então, até a próxima. Obrigada, Isaías. Abraço, até valeu, mais. gente, até mais.